Antes do amanhecer, o Irã já queimava. Bases de mísseis destruídas, cientistas mortos, defesas aéreas anuladas. Na madrugada de 13 de junho, drones e comandos israelenses cruzaram o território iraniano com precisão cirúrgica. Horas depois, jatos lançaram mais de 300 bombas sobre instalações estratégicas. No dia seguinte, a cadeia de comando militar estava desarticulada e as reservas nucleares comprometidas. Essa não foi uma resposta, foi um ataque antecipado, milimetricamente planejado. Agora é hora de entender os detalhes e a profundidade dessa estratégia. E por que esse ataque tinha potencial para mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio para sempre. A guerra entre Israel e Irã nunca foi uma questão de se aconteceria, mas quando. Por anos, não houve uma disputa direta entre os dois países, mas a batalha sempre existiu, principalmente por meio de seus representantes. O Hamas e o Hezbollah sangraram pelos iranianos por anos, dependendo de ajuda militar e financeira. O terrível e sanguinolento ataque terrorista perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 provou isso, assim como a retaliação israelense que devorou o Hamas e, infelizmente, milhares de vidas inocentes em Gaza. Mas essas organizações não estavam apenas em Gaza e no Líbano. O Irã expandiu seus tentáculos pelo Sudão, ajudando a manter viva uma guerra que matou milhares e, mais tarde, colaborou para colocar os Houthis no mapa mundial ao atacarem os navios no Mar Vermelho. Milícias iraquianas agiam a serviço dos iranianos já depois da desastrosa invasão americana no início dos anos 2000. Israel conviveu com isso durante esse tempo, trabalhando diretamente contra grupos como o Hezbollah e o Hamas, mas também lutando nas sombras contra os iranianos, principalmente com assassinatos de alguns de seus principais líderes. Contudo, se havia algo que poucos toleravam, era a possibilidade de o Irã continuar com seu programa de energia nuclear. O serviço secreto israelense foi um dos mais ativos na tentativa de atrasar ou eliminar o programa nuclear iraniano. Uma das primeiras vítimas foram as centrífugas, essenciais para o enriquecimento de urânio. Em 2010, o malware Stuxnet infectou os computadores iranianos. Esse vírus falsificava sinais de sensores de controle de processos industriais para que um sistema infectado não fosse desligado devido a comportamento anômalo detectado. Isso causou a interrupção e a destruição de centrífugas iranianas. No mesmo ano, Massoud Ali Mohammad, físico nuclear iraniano e professor na Universidade de Teherã, estava saindo de sua casa em Teherã quando uma moto estacionou ao seu lado. De longe, o homem que a estacionara acionou o controle remoto, ativando os explosivos na moto. A explosão foi tão forte que quase esfacelou o carro do cientista, matando-o no exato local. Meses depois, 2 motociclistas passaram perto do carro de Majid Shariari, cientista nuclear especialista em enriquecimento de urânio. Os homens acoplaram o explosivo C4 ao carro e fugiram. A uma distância segura, eles detonaram a carga, matando o Shariari e ferindo gravemente seu colega de trabalho, Fereidun Abbas Davani. O próximo alvo seria Dariush Reza Einejad, especialista em eletrônica e suspeito de desenvolver detonadores para ogivas nucleares. Ele estava em frente de casa em 2011 quando foi alvejado por 5 tiros. Ergueu a mão por impulso e um projétil a atravessou. Outro perfurou seu pescoço, matando-o em frente à filha e à esposa. Um ano depois, uma bomba magnética foi plantada no carro de Mostafa
Ahmad Roshan, engenheiro químico da usina nuclear de Natanz, envolvido no reenriquecimento de urânio. A explosão matou e feriu seu motorista. Mas foi só em 2020 que o Mossad alcançou um de seus principais alvos, Mohsen Fakhrizadeh, o cérebro do programa nuclear iraniano e parte da Guarda Revolucionária Iraniana. Foi o ataque mais avançado dos israelenses até então. Um carro explodiu em frente ao veículo de Fakhrizadeh, perto de Teherã, forçando a parada de seu veículo blindado. Preocupado, mas aliviado por estar vivo, o cientista relaxou, mas atiradores emboscaram o carro de Fakhrizadeh e abriram fogo. Os seguranças reagiram em um confronto sangrento. 3 morreram e outros ficaram feridos. Segundo fontes iranianas, até 4 agressores foram mortos. O cientista acabou morto nesta emboscada. Ainda existe outra versão. Um comando via satélite acionou uma metralhadora automática que disparou, perfurando a blindagem até ceifar a vida de Fakhrizadeh. Mas isso não foi o suficiente para barrar o Irã. A despeito de esforços e negociações, os iranianos continuaram se desenvolvendo nessa área, mesmo com todas as sanções. O país ganhou cada vez mais força, aliando-se a nações como a Rússia e sempre mantendo a hostilidade contra os Estados Unidos e Israel. Não que o Irã não tivesse seus motivos para a disputa com os norte-americanos. O que os Estados Unidos fizeram durante a invasão do Iraque era um bom motivo para temer sua interferência. Já Israel, além das disputas históricas óbvias envolvendo a formação de seu próprio Estado, tinha um medo constante do que o Irã com armas nucleares poderia fazer. O programa nuclear iraniano alcançou um estágio preocupante, com o enriquecimento uraniano atingindo 60% de pureza, um nível que especialistas consideram um salto técnico decisivo para a direção ao grau militar. Relatórios de inteligência revelaram que o país já dispunha de reservas suficientes para fabricar até 15 artefatos nucleares em curto espaço de tempo. Segundo analistas, o Irã posicionou-se numa situação onde, caso optasse pela militarização, poderia desenvolver material para múltiplas ogivas nucleares em menos de 15 dias. Embora a construção de um dispositivo operacional completo demandasse aproximadamente 6 meses, a simples possibilidade colocou Israel em estado de alerta. Em resposta às críticas da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, as autoridades iranianas intensificaram suas atividades, inaugurando uma terceira instalação de enriquecimento em localização estratégica, descrita como totalmente protegida para qualquer ameaça externa. Esse movimento foi interpretado por observadores internacionais como uma escalada deliberada no já tenso impasse nuclear. O relatório abrangente da AIEA de 31 de maio de 2025 confirmou que o Irã conduziu atividades nucleares não declaradas em 4 locais, até o início dos anos 2000. Desde a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo de 2015, em 2018, o Irã tem limitado as inspeções da AIEA, impedindo o acesso a imagens de câmeras e removendo equipamentos de vigilância. No entanto, o Irã não expulsou completamente os inspetores, utilizando o acesso como moeda de troca nas negociações. O Irã rejeitou os relatórios da AIEA, acusando a agência de depender de documentos israelenses forjados e alegando que Israel sabotou e contaminou suas instalações. Sendo isso verdade ou não, em breve Israel faria mais do que isso. A semente dessa operação foi plantada meses antes do evento principal. Agentes do Mossad, a renomada agência de inteligência israelense, foram sistematicamente infiltrados no Irã. Não se tratava de incursões rápidas, mas de uma presença sustentada, com esses agentes vivendo sob identidades falsas minuciosamente construídas. Eles poderiam se integrar discretamente à sociedade iraniana por meses para estabelecer suas histórias de cobertura.
fronteira. A tarefa inicial desses agentes foi um contrabando gradual e discreto. Eles introduziram drones e explosivos em território iraniano. O contrabando não era feito em grandes remessas para evitar detecção. Em vez disso, pequenos componentes ou dispositivos podiam ser desmembrados e transportados como peças para serem remontados no destino. Há até a sugestão de que peças pudessem ser fabricadas via impressão 3D dentro do Irã para facilitar a montagem final dos artefatos. O ponto crucial dessa fase foi a modificação de veículos civis comuns, carros, vans ou até aviões, dentro do próprio Irã. Isso significava que a inteligência israelense não apenas sabia como contrabandear o material, mas também tinha acesso a instalações ou indivíduos capazes de realizar essas adaptações discretamente. Esses veículos disfarçados foram então estrategicamente posicionados a até 20 quilômetros de alvos específicos, os sítios de mísseis terra-ar iranianos. A precisão da localização desses sítios, incluindo radares e lançadores, demonstra uma inteligência de sinal e inteligência humana avançadas, capaz de mapear as redes de defesa aérea iranianas e identificar vulnerabilidades para contornar os perímetros de segurança. O Mossad estava mais avançado dentro do Irã do que a Guarda Revolucionária entendia. Os israelenses haviam mapeado as redes de defesa aérea iranianas e identificaram vulnerabilidades para contornar os perímetros de segurança. Na sexta-feira 13 de junho de 2025, esses drones foram remotamente ativados. Eles não visavam necessariamente a destruição maciça, mas sim a neutralização das defesas aéreas iranianas mais próximas aos pontos de entrada dos jatos israelenses de mísseis ou de futuras operações. Isso implicava desabilitar radares, centros de comando e controle ou os próprios lançadores de mísseis, cegando ou paralisando a capacidade de resposta imediata do Irã. Os sinais de fumaça e fogo ficaram evidentes pelo país, inclusive na capital, Teherã. Quase simultaneamente à ação dos drones, uma segunda frente terrestre foi aberta, com a infiltração de comandos israelenses de forças especiais em regiões centrais do Irã. Suspeita-se que a unidade envolvida tenha sido a Sayeret Matkal, especializada em operações secretas, busca e salvamento em combate contra terrorismo e resgate de reféns. A especulação é que eles foram inseridos por helicópteros furtivos ou aeronaves de carga, talvez modelos já avistados operando na Síria, como o C-130 Hércules ou helicópteros de transporte modificados para operações especiais de longo alcance. A missão desses comandos era destruir sistemas de mísseis antiaéreos iranianos localizados em áreas desérticas remotas, possivelmente aqueles que não foram alcançados pela primeira onda de drones. Por isso empregaram lançadores de mísseis Spike em NLOS. A família de mísseis Spike é conhecida por sua precisão e, na variante NLOS, possui alcance de até 30 quilômetros. Sua vantagem crítica reside na capacidade de ser disparado de posições ocultas. Os comandos israelenses dispararam de posições ocultas, sem a necessidade de linha de visão direta para o alvo. A baixa assinatura de disparo, isto é, menos ruído, fumaça ou calor detectável, os deixou quase invisíveis naquela noite de junho. Além disso, a capacidade de ser guiado em pleno voo com uma câmera no nariz permitiu ao operador ajustar o alvo ou até mesmo abortar a missão se necessário. A precisão do Spike NLOS garantiu disparos com erro mínimo, ideal para alvos pontuais e estáticos como os sistemas iranianos. As imagens térmicas mostraram esses comandos operando com visão noturna e usando cobertores térmicos para reduzir suas assinaturas de calor. Vídeos liberados por Israel menos de 24 horas depois da operação demonstraram claramente que suas tropas estavam se movimentando livremente pelo Irã. A exfiltração desses comandos possivelmente foi rápida e discreta, pois não houve notícias de sua captura.
Desde pelo menos 2024, agentes israelenses infiltrados e iranianos cooptados pelo Mossad teriam estado ativamente construindo uma base de drones kamikaze dentro da própria cidade de Teherã, provavelmente em uma casa civil. A localização não era aleatória. A base estava estrategicamente posicionada próxima à base de Esfahan Jabad, um dos locais mais protegidos do Irã, conhecido por abrigar lançadores de mísseis balísticos de longo alcance. Essa proximidade significava um ataque quase instantâneo a um alvo de altíssimo valor. Por volta das 3 da manhã, os drones foram ativados remotamente, visando diretamente essa base de mísseis. Além disso, drones kamikaze adicionais foram direcionados a generais e cientistas de alto valor em Teherã. A inteligência israelense estudou minuciosamente os padrões de movimento e encontros desses indivíduos, culminando com um ardil. Eles teriam enganado os principais comandantes iranianos para que se reunissem em um local específico, onde foram então alvos. Quem não estava na reunião foi caçado onde estivesse. O objetivo primordial dessa tática de decapitação era neutralizar as capacidades de retaliação do Irã e desorganizar sua cadeia de comando. Após a desativação inicial das defesas terrestres e a desarticulação do comando, Israel desencadeou uma campanha aérea maciça e coordenada, demonstrando sua superioridade tecnológica. Cerca de 200 jatos de combate israelenses, incluindo os avançados F-35, os versáteis F-16 e os potentes F-15, participaram do ataque. Voaram através do espaço aéreo sírio, que possuía defesas aéreas limitadas devido à guerra civil e à presença russa e iraniana, o que dificultava uma resposta unificada. Os F-35, embora projetados para furtividade, teriam utilizado tanques de combustível externos para estender seu alcance até o Irã. Isso é um compromisso tático. Embora aumente o alcance, a presença dos tanques externos pode diminuir a assinatura furtiva da aeronave. Contudo, dado o sucesso da neutralização das defesas iranianas, o benefício do alcance superou o custo da furtividade ligeiramente reduzida. Eles lançaram bombas de precisão GBU-31 Jaydan de 500 libras, guiadas por GPS, capazes de atingir alvos com alta eficácia. A estimativa inicial de 330 munições disparadas do ar foi provavelmente conservadora. O que se viu foi o Irã queimando, com os corpos de seu comando e suas defesas sumindo no meio do fogo, fumaça e escombros. Com as defesas aéreas iranianas significativamente comprometidas pelas operações terrestres, os aviões israelenses desfrutaram de superioridade aérea inquestionável. Eles realizaram missões de supressão de defesas aéreas inimigas, uma tática crucial para neutralizar radares e mísseis, limpando o caminho para os ataques seguintes. Os jatos israelenses voaram profundamente no espaço aéreo iraniano, lançando mísseis de longo alcance de até 400 quilômetros. Mais de 100 alvos foram atingidos em 5 ondas de ataque, incluindo o vital sítio nuclear de Natanz, um alvo primário por suas capacidades de enriquecimento de urânio, e as instalações de mísseis balísticos em Bid Kaneh. A resposta da defesa aérea do Irã foi reveladora de suas limitações. Em vez de mísseis modernos, eles recorreram ao uso de canhões antiaéreos de 23 mm, que dispararam flak, projéteis explosivos que detonaram no ar, criando uma nuvem de fragmentos. A visão de flak no céu, com alcance de apenas 3 km, um remanescente da Segunda Guerra Mundial, contra jatos modernos voando a grandes altitudes, foi uma prova visual da destruição de seus sistemas de defesa aérea mais avançados. Os iranianos alegaram ter abatido 2 F-35 israelenses, mas sem qualquer evidências, ou usando fotos antigas ou imagens de inteligência artificial. Isso se provou apenas um desespero de propaganda interna para tranquilizar sua população e manter a imagem de força. Os números variavam, com notícias aterradoras partindo de Teherã ao longo daquelas horas. Era difícil de confirmar,
Alguns disseram que cerca de 25 cientistas nucleares iranianos foram alvos, com pelo menos 6 mortos. A perda de pessoal tão especializado poderia causar atrasos significativos no programa nuclear do Irã. Pelo menos 30 comandantes militares iranianos de alto escalão foram mortos, desorganizando a cadeia de comando e criando um vácuo de liderança crítico. Aproximadamente 40 sistemas de defesa aérea iranianos foram destruídos, segundo Israel, deixando as vastas áreas do Irã vulneráveis a futuros ataques aéreos. A destruição de lançadores de mísseis balísticos iranianos por operadores terrestres israelenses explicou a natureza escalonada e talvez a ineficácia inicial da retaliação de mísseis do Irã. Durante a manhã, os prédios tinham cicatrizes enegrecidas do fogo que capturou com precisão almas importantes do corpo de comando do Irã. Era impressionante como os buracos mostravam como Israel conseguia chegar ao coração do regime iraniano. As mortes confirmadas do comandante da Guarda Revolucionária e do chefe do Estado-Maior Militar foram um golpe estratégico colossal, afetando a moral, o planejamento e a capacidade operacional de longo prazo das Forças Armadas iranianas. O fato é que ninguém está preparado para um golpe como esse. O Irã confirmou 78 mortos e mais de 320 feridos, alegando que a maioria eram civis. Uma das observações mais intrigantes foi a ausência de uma resposta imediata e coordenada do Hamas ou Hezbollah, as forças tuteladas do Irã na região. Isso levantou questões sobre a capacidade do Irã de ativar rapidamente suas redes ou se suas prioridades foram alteradas após a extensão dos danos sofridos. A retaliação do Irã veio pouco depois. Diferente de ataques anteriores que visavam bases militares, dessa vez o Irã alvejou centros populacionais e áreas residenciais de Israel, uma clara escalada em simetria aos ataques israelenses em Teherã. Prédios de apartamentos foram atingidos e o quartel-general militar de Israel, o Kíria, equivalente ao Pentágono dos Estados Unidos, foi impactado. Um correspondente de guerra descreveu um quarteirão inteiro como apagado do mapa, evidenciando a intensidade dos impactos. O Irã disparou 150 mísseis balísticos, fora os drones que também voaram pelos céus. Eles desceram como meteoros sobre as cidades israelenses. As luzes se acenderam nos céus como horror de punição divina. O som das sirenes anunciou o fogo mergulhando. Do chão vieram as defesas israelenses, tentando combater a vingança iraniana que viajava pelos ares. Embora a maioria tenha sido interceptada pelos sistemas de defesa antimísseis de Israel, como o Domo de Ferro, vários mísseis conseguiram evadir as defesas e impactar. Esses ataques causaram a morte de pelo menos 3 cidadãos israelenses e feriram mais de 40. Apesar do volume, o Irã não conseguiu infligir golpes estratégicos comparáveis aos que recebeu. Em resposta direta a esses ataques em centros populacionais, Israel iniciou uma nova fase de ataques, visando o setor econômico do Irã, especificamente seus campos de petróleo, que são vitais para a economia iraniana. Na penumbra que precede o amanhecer de um novo dia de guerra, Israel desferiu um golpe devastador contra o coração estratégico do Irã. De norte a sul, os céus foram rasgados por mísseis que mergulharam sobre bases de mísseis em Tabriz, instalações nucleares em Natanz e Isfahan, refinarias em Bushehr e terminais de gás em Bandar Abbas. Teherã tremeu com explosões em seu Ministério da Justiça em Parchim e nas sombras de Mebarad. Em Shiraz, radares foram obliterados. Em Mashhad, o fogo consumia o aeroporto. O radar de Subash, outra sentinela da defesa aérea, virou cinzas. Por trás da fumaça, uma mensagem brutal se ergueu. Nenhuma cidade, nenhuma base, nenhuma montanha era inalcançável. Era mais do que um ataque. Era a demonstração que o mapa inteiro do Irã havia se tornado um campo de caça visível e vulnerável. Houve boatos de que carros explodiram, capturando mais vidas de cientistas e autoridades iranianas. O Mossad ainda vagava pelo país. Carros foram vistos indo para voos especiais em um dos aeroportos,
sugerindo a fuga de indivíduos importantes. Milhares de pessoas começaram a fugir de Teherã, compreendendo que o país não conseguia os defender com a confiança que era propagandeada. Imagens de satélite mostraram danos às bases nucleares do Irã, ainda que faltasse a Israel as bombas necessárias para se aprofundar no solo e destruir de vez as estruturas, algo para o qual seria necessário pedir apoio aos Estados Unidos. Houve inclusive boatos de terremotos de magnitude 2.5 perto de uma das áreas atacadas. Também foi dito que as centrífugas responsáveis pelo enriquecimento do urânio em Natanz foram provavelmente destruídas por estarem ligadas durante o ataque. A força do ataque e a perda de energia teriam danificado os equipamentos e, inclusive, gerado escape de radiação. Na noite de 14 para 15 de junho de 2025, o céu de Israel foi rasgado de novo por fogo e aço. O rugido das sirenes ecoou por Tel Aviv às 3 horas e 17 minutos da madrugada, interrompendo o sono dos que ainda ousavam dormir em meio à tensão crescente. O contra-ataque do Irã, batizado de Promessa Verdadeira 3, começava a se desenrolar com uma fúria jamais vista desde os dias mais sombrios da história recente do Oriente Médio. As primeiras explosões atingiram o coração do país. Tel Aviv tremeu sob o impacto de mísseis balísticos que cruzaram os céus, alguns escapando dos céus eletrificados pelo domo de ferro. Um deles atingiu em cheio uma torre residencial em Rishon LeZion, uma bola de fogo que iluminou o litoral como uma aurora invertida de destruição. 2 pessoas morreram instantaneamente. 20 outras, entre elas crianças e idosos, foram resgatadas entre escombros e fumaça. No norte, a cidade árabe de Tana implorava seus mortos. 4 mulheres palestinas, mães, irmãs, filhas, foram engolidas pelo impacto brutal de um míssil que não distinguiu alvos militares de vidas civis. Era um lembrete cruel. A guerra não pede licença quando atravessa as portas da humanidade. Bat Yam, ao sul de Tel Aviv, sofreu como poucas vezes antes. O míssil caiu sem aviso sobre um conjunto habitacional, destruindo apartamentos inteiros e arrancando da cidade 6 vidas, entre elas 2 crianças em idade escolar primária. Os gritos abafados dos sobreviventes, os alarmes dos carros, o choro dos pais que cavavam com as próprias mãos, tudo compunha uma sinfonia angustiante da guerra moderna. Ao mesmo tempo, Jerusalém assistia impotente ao espetáculo sinistro de rastros incandescentes cruzando os céus. A cidade santa, há milênios disputada, via agora o conflito tomar uma nova forma, balística, remota, mas ainda profundamente humana. Mas os alvos não eram apenas civis. Como disse, um míssil caiu na base militar de Kiria, sede das Forças de Defesa de Israel em Tel Aviv. Embora a maioria das estruturas resistisse, o impacto foi simbólico e preciso. O Irã mostrava que podia mirar o coração da máquina militar israelense. Em Rehovot, outro símbolo do espírito israelense, o Instituto de Ciências Weizmann foi atingido. Vidros estilhaçados, laboratórios destruídos, o saber feito em ruínas. Era uma ferida no orgulho científico de uma nação. Era difícil saber quanto tempo as defesas de Israel durariam frente a uma barragem tão intensa. Mas também era difícil saber qual seria o poder do Irã em resistir aos ataques aéreos israelenses. Cerca de 1/3 dos lançadores de mísseis balísticos iranianos foram destruídos. Bombas estouraram sobre eles onde quer que tentassem se esconder. Os F-35 soltaram seus ataques impunemente, voando sobre os céus iranianos e destroçando o orgulho do poder bélico de Teherã. Aviões F-14, um dos mais renomados caças de outrora, se tornaram sucata no chão depois de um ataque. Soldados iranianos tentando abater os drones israelenses foram avistados nas montanhas. Ambos foram incinerados. Houve relatos de que alguns dos alvos atingidos eram iscas, mas mesmo assim, muitos outros verdadeiros continuaram queimando. Esse fogo também atingiu líderes iranianos que não duraram dias depois de substituírem seus colegas falecidos. A guerra continuou, ainda com as colunas de fumaça dançando entre os telhados quebrados. As ruas de Israel estavam cobertas de estilhaços, sirenes silenciadas e olhos vermelhos. Não se tratava apenas de uma retaliação.
Era uma mensagem. O Irã havia respondido com fúria, com precisão, com dor. E o mundo assistiu em silêncio. Agora, o que vem depois? Outra onda? Uma escalada total? Ou apenas o silêncio que precede uma guerra ainda maior? Porque depois da sexta-feira, 13 de junho, o Oriente Médio não seria mais o mesmo.